Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para conseguir explicar melhor para vocês sobre o início da colonização do nosso país. Para começar, nós temos que entender o porquê desse nome Brasil Colônia e quando ele começou. Porque as pessoas que viviam naquele tempo, lá em 1500, elas não diziam que moravam no Brasil, porque o nome Brasil foi construído ao longo do tempo. Antes do nosso país se chamar Brasil, ele se chamava Brasis, Terra dos Papagaios, Ilha de Veracruz. O Brasil não era conhecido como nós o conhecemos hoje. Ele foi se moldando, se formando. Hoje nós falamos que a nacionalidade de quem nasceu no território do Brasil é brasileira, certo? Antes não havia essa ideia de nação. Cada um conhecia apenas a sua localidade. Porque olha o tamanho do nosso país. Ele parece um continente de tão grande que ele é. Então, voltando. Bom, nós ouvimos sempre falar sobre uma árvore chamada pau-brasil, da qual origina o nome do nosso país. Mas vocês sabem o porquê de ela ser tão famosa? É porque essas árvores foram o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no território que hoje a gente conhece por Brasil. Mas vocês lembram o porquê de escolherem essa árvore específica? Estava no vídeo anterior que eu passei para vocês. Porque com essa árvore eram produzidos corantes vermelhos, que eram utilizados principalmente por tingir tecidos bem avermelhados, bem reais, assim, que a gente pode lembrar de desenhos, de filmes. Mas para extrair a árvore, a madeira, os portugueses utilizaram o trabalho dos indígenas. Por isso eu quero ressaltar uma coisa. Nós conhecemos muito pouco sobre a história dos indígenas que viveram aqui no Brasil. Nós sempre vemos os portugueses como aqueles que enganaram os indígenas. Mas o português precisava da madeira. E o que o indígena tinha de sobra? As árvores. E a madeira é produzida a partir das árvores, não é? E em troca, os indígenas conseguiam metais, peças diferentes que eles nunca iriam conseguir. Lembrando que depois veio a escravização dos indígenas. Daí sim, isso foi algo muito errado e muito triste. Então os indígenas realizavam o corte e o transporte do pau-brasil em troca de produtos trazidos da Europa, e esses instrumentos de metal tornavam mais fáceis a vida deles e as tarefas deles. Essa relação baseada em trocas e sem envolver o dinheiro era chamada de escambo, certo? Bom, depois as terras do Brasil foram muito desejadas por outros governantes da Europa. Não somente pelo pau-brasil, mas pelos temperos que antes eles só encontravam lá nas Índias. Aqui também tinha ouro, prata, que depois foram explorados lá em Minas Gerais. A partir daí, começa a colonização do Brasil. Colonizar quer dizer povoar, habitar. Colonizar o Brasil não era só dominar. Também era, mas não só isso. Também era povoamento. Então houve uma expedição liderada por um homem chamado Martim Afonso de Souza, que fundou a primeira vila do Brasil, que foi chamada de São Vicente. Mas como será que eles conseguiam se organizar aqui? Para administrar a colônia, Portugal dividiu a sua parte do território em 15 lotes, em 15 pedaços, conhecidos como capitanias hereditárias ou capitanias donatárias. Esses lotes foram dados a comerciantes ou nobres portugueses, que eram denominados, então, donatários. Lembrando que nesses lotes haviam tribos indígenas que moravam ali. Esses lotes não foram só dados, eles tinham que investir ali o seu dinheiro. E uma das principais atividades econômicas foi a produção de cana-de-açúcar. Por meio das instalações de grandes propriedades onde ocorre a plantação de cana-de-açúcar e a produção do açúcar, que são os engenhos. Mas aconteceram muitos problemas com esses lotes. Alguns donatários não fizeram os investimentos necessários. Além disso,
muitos indígenas lutaram em defesa de suas terras. Por isso, Portugal implantou uma administração centralizada para governar o Brasil, chamada de Governo Geral. A primeira capital foi em Salvador. A sede do Governo Geral, então, foi instalada na cidade de Salvador. E uma última questão é que as vilas e cidades geralmente se formavam ao redor de fortes construídos pela coroa portuguesa, que escolhia o local dessas construções de acordo com seus interesses. Para a fundação das vilas, uma cruz era erguida em local de destaque, porque Portugal era um país católico. Depois eram escolhidos os lugares mais apropriados para a construção do forte, que é a construção onde ficavam os militares e os armamentos, da Câmara, onde era a sede do governo, da vila ou da cidade, da capela, onde eram realizadas as cerimônias católicas, e da enfermaria, que era um prédio onde os doentes ou os feridos eram tratados. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor. Mas qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição, tá? Um beijo e eu não vejo a hora de ver vocês. Tchau!